eu escolhi um tema, consultas mediúnicas no Espiritismo. Por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema por conta de uma postagem que eu vi no Facebook em determinado grupo espírita. Não tem nada a ver com o grupo espírita. Só tem o fato de estar num grupo espírita. Não vai aqui nenhuma crítica, nem me lembro qual grupo que eu vi. É uma senhora está muito aflita, uma mãe está muito aflita, diz ter, entre aspas, perdido seu filho para o suicídio. Qualquer mãe ficaria muito aflita, logicamente. E ficava colocando lá que ela não entendia porque o filho aparentemente era tranquilo, não tinha nenhum distúrbio psiquiátrico, e o filho não deixou nenhuma correspondência, não deixou nada explicativo do seu autoextermínio. E ela queria saber como fazer para obter notícias do seu filho. Aí um irmão ou irmã, não lembro, logo depois da postagem dessa senhora, disse: olha, minha irmã, vamos orar por ele, a senhora ore por ele, Deus nunca desampara, ele vai ser socorrido no mundo espiritual, e a senhora fique tranquila, que com certeza a senhora é uma boa mãe e tal. Deu um bom conselho e um bom consolo para aquela senhora. Logo abaixo veio uma postagem muito interessante. Aqui segue meu WhatsApp. Entre em contato comigo que eu localizo o seu filho porque ele está num péssimo lugar, no umbral. Eu vou localizar o seu filho. Imagina só para uma mãe receber uma notícia dessa. Seu filho está no umbral. Ainda que estivesse, não era um momento de dizer isso para uma mãe. E muito menos que ele localizava. Ele devia ter um GPS espiritual, né, de localização de desencarnados. E aquilo me chamou a atenção. Eu disse: olha, eu vou fazer uma live sobre essa questão das consultas mediúnicas no Espiritismo. Não tenho a menor dúvida que, por certo, esse caso é uma fraude. Logicamente vai ter aí uma cobrança, não tem a menor dúvida disso, que não vai ser por acaso que essa pessoa está lá, vende-se comunicação mediúnica. E o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo diz: dai de graça o que de graça recebeste. Se for uma mediunidade paga, a parte segunda do livro dos médiuns, se for uma mediunidade paga, já tranquilamente nós estamos no campo da mistificação. E se não for uma mediunidade paga, vamos admitir que essa pessoa realmente não era uma mediunidade paga. No mínimo, é uma pessoa ou que usa de algum tipo de fraude ou tem algum desvio psiquiátrico. Porque nós não conseguimos tocar o espírito daqui para lá. Nós não temos disque espírito. Como o Chico dizia, o telefone toca de lá para cá. Então essas consultas mediúnicas, nós temos que ter muito cuidado o que é que nós queremos com elas. Porque se a gente for perguntar aos espíritos sobre coisas materiais, pode vir um espírito extremamente inferior e dar um conselho extremamente desavisado para nós. A culpa foi do espírito. Não, a culpa foi do consulente. Eu vou chegar a um espírito, por exemplo, chego a um espírito e digo assim: olha, eu vou casar ou não? Que pergunta interessantíssima, né? Um espírito aí qualquer bota um monte de minhoca na sua cabeça e de repente consegue até umas boas situações de enrosco nessa sua caminhada. Olha, tem uma mulher lá no seu serviço, ela é casada, mas ela vive assim que você não sabe. Ela tem um desejo de estar com você imenso. Aonde tem serviço que não tem uma mulher casada?
Estou dando um exemplo, né? Aí começa uma confusão. Eu fui obsidiado. Não, você foi pegar a obsessão na mão. Então, a consulta mediúnica tem que ser responsável. A gente vai a uma consulta mediúnica para uma questão de busca de saúde. Existem os médiuns curadores, que além de serem dotados de um magnetismo animal, ou seja, dos seus próprios magnetismos, recebem magnetismo também dos espíritos, manipulam esses dois magnetismos e provém aí uma cura. Não precisa de rituais para fazer cura e passa uma planta para lá e para cá. Emerson, você está dizendo que você é contra as benzeduras? Não sou contra coisa nenhuma. Mas em um livro, A Loucura e a Obsessão, está lá escrito por Filomeno de Miranda, e onde o doutor Bezerra diz que não precisaria nada daquelas beberagens, porque o fato está acontecendo numa casa de Umbanda. Não estou criticando, estou apenas falando, constatando o que está no livro. Aí o Filomeno pergunta, mas para que estão aqui com essa beberagem, né, com essas coisas, com esses ramos, com essas arrudas, com essas coisas todas? Aí o doutor Bezerra disse, não, é crendice, mas eles precisam disso para acreditar. Então, um médium espírita curador, um médium curador e espírita, ele vai saber que tudo é magnetismo seu e da espiritualidade. Então, não precisa fazer nada, não precisa fazer estalido, não precisa soprar, não precisa nada. Aliás, sobre sopro curador, tem até uma passagem no livro do André Luiz, né? Nos Mensageiros, tem um capítulo sobre o sopro curador. Lógico que o sopro curador tem seus efeitos, nós sabemos disso, né? Mas quando necessário, não precisa sair soprando todo mundo como se estivesse sujo, né? Isso não é necessário. Aliás, uma vez eu tomei um passe de uma pessoa e a pessoa acha que tinha um problema dentário, tá? Foi um impasse, porque nunca alguém queria sair tão rapidamente do passe quanto eu. Não concentrei em nada a não ser ao mau cheiro. Então, é preciso também, né, fazer uma lavagem bucal, quando for fazer um sopro curador, etc, etc. Isso faz parte da higiene material. E existe o sopro curador? Existe, é um magnetismo também. Por quê? Porque quando sopra, sai mais ectoplasma. Esse ectoplasma, junto com um dos espíritos, pode formar mais elementos de cura. Então, às vezes, vai-se uma consulta de um médium curador e se obtém muita coisa através de materialização. Por exemplo, no Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, nós temos o Dr. Paulo César Fructuoso, que tem Medicina Mediúnica do Futuro, Face Oculta da Medicina. São livros muito bons de ser lidos, que mostram bem isso que eu estou falando, bem essa questão do ectoplasma. Então, uma consulta que a gente costuma fazer é uma consulta para a saúde. Saúde do corpo, saúde do psiquismo também. Quantas vezes a pessoa está, por exemplo, esbaforida numa situação terrível, um pai, uma mãe e uma avó chegam com o menino lá para o Chico, menino morava em Goiás, chega em Uberaba, o menino estava assim, extremamente agitado, e Raul Teixeira que conta essa história, e o pai, né, explica para o Chico tranquilamente pede que alguém faça uma breve prece. Chico impõe as mãos sobre a cabeça do menino e o menino dorme. Conta-se que o menino sarou daquele mal-estar psicológico que ele estava, até porque possivelmente tinha também um quê de obsessão. Olha só, não sei, como diz o Raul, que gosta de falar contra e com razão, esse negócio de ficar estribuchando, esse negócio de tal, esse folclore todo, né? Eu também sou muito fã do Raul nesse sentido. Eu acho que se o espiritismo não tem um quê de ciência, não precisa dessa coisaiada toda, desse circo todo.
e ficou bem tranquilo. Então, dá para a gente ter uma ideia bem dessa consulta no aspecto que ela não deve ser paga, que ela deve ser feita de modo sério, para que a gente receba também respostas de modo sério. Porque tem 4 tipos, digamos, de apresentação da mediunidade. Tem a mediunidade grosseira, uma mediunidade grosseira, onde aparentam espíritos grosseiros. É fácil de se perceber. Tem a mediunidade frívola, que aparecem espíritos frívolos, triviais, sem nada, muito superficial em tudo. Tem a mediunidade séria, que é uma mediunidade realmente onde há, por parte do médium, uma seriedade. E tem realmente, mais do que uma mediunidade séria, uma mediunidade segura, uma mediunidade, digamos assim, com uma argamassa forte, no sentido de bem estruturada, uma mediunidade desenvolvida, estudada. Isso é muito importante a gente olhar, porque às vezes uma pessoa é recém-ligada à mediunidade e está lá, fazendo certas coisas que a gente percebe que às vezes, mistificação, e o médium está de boa fé. Ele está acreditando, ele está fascinado. O médium está passando por um processo obsessivo, ele médium nem percebe, ele está de boa fé. E o espírito falando as maiores barbaridades, por exemplo, e ele está lá de boa fé. Eu passei por uma situação interessantíssima de uma mediunidade grosseira. Eu fui a um local que me pediram para eu ir, eu fui, eu enxergava, graças a Deus, e num determinado momento, lá, entre aspas, se apresenta um espírito. Esse espírito pega uma corda que está em cima da mesa e começa a bater em todo mundo que está na assistência. Lógico que eu corri, me vi livre, Essa é uma mediunidade grosseiríssima. Não, existe na frivolidade, por exemplo, mediunidade obscena. Tá? Mediunidade que se insinua situações obscenas. Então, que consulta nós vamos fazer? Às vezes nós vamos fazer uma consulta e vamos receber uma resposta de um espírito obsceno. Então, é muito importante tomarmos cuidado com essa consulta e, acima de tudo, observar o médium, o lado moral do médium, porque se conhece a árvore pelo fruto, diz Jesus. Um médium que é um médium assim, que gosta de apalpar mulheres, vai dar é um passe de mão no seio de uma mulher, etc. Quer dizer, isso não vai ser um médium moralmente autêntico para receber um espírito nobre. Até porque os pseudo-sábios, eles adoram envergar nomes, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, etc. Eles envergam nomes de reconhecimento espiritual. Então, um médium que é dado a um desequilíbrio dessa ordem, não dá para se confiar na autenticidade das suas manifestações. Então, é melhor que a gente procure outro local. E muito importante também não escutar espírito que manda suspender medicação, tá? Espírito de porco que manda suspender medicação. Principalmente medicação de ordem psiquiátrica. O sujeito está lá, não, você não precisa, não, bobagem, isso aí, aqui vamos curar você espiritualmente, etc e tal, mas para de tomar o remédio. Aí o indivíduo para de tomar o remédio, possivelmente aquele espírito é um espírito ligado a uma falange obsessora,
o indivíduo para de tomar o remédio e suicida depois. Então, o Espiritismo respeita a ciência. E nós temos que respeitar exatamente esse limite. Toda vida que algum médium, através de um espírito, supostamente tiver um espírito, que começar a guiar a nossa vida, o chamado guiísmo, aí já não é mais consulta mediúnica. Aí já é guiísmo. Tudo que vai fazer, hoje eu não sei, eu vou lá perguntar ao meu guia. Né? Esses espíritos que se emprestam a, digamos, a ideia de ser guia, não estou falando de mentor, aquele espírito sério, não. Estou falando daquele cara que é guia. Guia para tudo, guia de turismo, né? Ele é um guia. Então, não é um guia espiritual confiável. É bom a gente observar que nessas consultas com guia pode dar uma guinada na nossa vida de forma negativa. Então, o que eu gostaria de passar para vocês sobre as consultas mediúnicas no Espiritismo, basicamente é isso, e foi o que me chamou a atenção, repito, foi a forma, né, do rapaz que tinha GPS no espaço. Né? Eu não conheço ainda essa forma de modo correto, né? Eu conheço mediunidade autêntica que aguarda com que os espíritos se manifestem de lá para cá. Estou à disposição de vocês, podem ir indagando, vamos conversando, temos aí nossos 15 minutos sagrados, como eu falei, podem, pois não? A Vera Ângelo, Dalzina, Laudelina Teodoro, estão todos cumprimentando aqui. Vera Ângela, obrigado, boa noite. Quem mais? A Dalzina Santos. A Dalzina Santos, boa noite, muito obrigado por estar aqui. Fico muito feliz. Lau é minha mãe, de coração, né? É um ser que eu nunca canso de dizer que é um grande ser humano. E a Ana Maria Talon fez um comentário. Nós, espíritas que estudamos e conhecemos a doutrina, jamais podemos acreditar em cartas ou mensagens mediúnicas com datas, profetizações. Muito cuidado, sempre será mistificações. Muito bom, Ana. Eu até tinha esquecido desse aspecto que você levantou. Agora na pandemia, agora não, acho que os espíritos começaram a cansar, né, Ana? Mas no começo da pandemia tinha a data da vacina. Tinha um espírito que falava que em maio do ano passado ia sair a vacina, só se for lá no mundo espiritual, que aqui não saiu. E o livro dos espíritos e o livro dos médios diz que espírito sério não coloca datas. Tá? Isso não é coisa de espírito sério. Você falou, se tem falado que em 2057 o Chico falou que o planeta já passaria para a regeneração. Não tem lugar nenhum esse apontamento do Chico pelo Chico. Tem um monte de gente que fala que o Chico falou. A coisa mais fácil é falar que o Chico falou alguma coisa. Quando eu quiser emprestar alguma coisa de como sendo relevante, eu falo o Chico falou. Isso é realmente interessante. Tem um espírito aí que também esses dias estava andando por aí, numa mensagem, que no ano 2150 realmente nós estaríamos num momento diferente. Eu achei interessante, porque isso já botou um tempo mais largo, né? 2150. Enfim, não é mistificação pura. Isso que a Ana falou espírito sério não põe data. A Laura fez um comentário também. Antigamente existiam muitas benzedeiras, eram inacreditáveis os resultados dessas benzições. Minha mãe benzia, não aceitava ser médium, era católica fervorosa. Por mim era médium de cura, nunca aceitou nenhum presente. Aí, ó, mediunidade não paga. Não há, o que a Lau coloca é muito interessante. O ser humano não precisa botar assim, ostentar, né? Dizer sou médium, às vezes a religião dele não coloca como médium. Existem vários padres que são padres como médium de cura. Eu tive ocasião de conhecer um em Brasília, que agora me fugiu o nome, acho que até já desencarnou, era médium de cura, abertamente, né? E a minha mãe, Lau,
para competir com você, minha mãe também benzia. O que é isso? É magnetismo daquele ser, como de boa intenção que era, atraía outros espíritos também bons, somavam os magnetismos e tudo funcionava. Quando eu enxergava, eu vi algumas benzições da mamãe. Uma delas, ela benzia e estancava sangramento na hora. Meu pai cortou o braço com facão, mas aquilo jorrava sangue. Isso eu enxergava. Ela benzeu, pronto. Existiam também os animais que ficavam com feridas e davam as bicheiras. Isso é para quem do meio rural quanto eu. Bicheira ou as varejeiras. A minha noiva, com certeza, como médica, já deve ter tirado alguma varejeira de algum... Já, né? Já. É muito comum, infelizmente. E a minha mãe chegava, benzia aquela ferida, as varejeiras iam caindo uma após a outra, mortas. Quer dizer, tem um amigo, Evandro Bruno, está terminando um livro sobre benzimentos. É um livro interessantíssimo, eu já até discuti isso com ele. Nós não podemos ignorar o magnetismo. Nós não podemos ignorar que uma pessoa de bom senso e com boas intenções não estejam ligados com outros espíritos bons. Não é o espiritismo que vai fazer o médium de cura. O médium, não, só se for espírita que vai ser alguém ligado à cura. Não é esse rótulo. O importante é o coração, é o sentimento do ser. É o que eu falei, é a bondade do médium. As pessoas antigamente tinham esse hábito de benzer e usavam ramos, e certamente aquilo era intuído pelos bons espíritos, aqueles ramos secavam, pegavam na hora um raminho verde, benzia, ele secava, ou seja, ele devia atrair magneticamente aquilo que estava sendo cortado, como eles diziam. E há um estudo, a Kazakoff, com relação à ectoplasmia, a gente percebe um certo corte que também se pode existir no mundo da ectoplasmia, ou seja, da materialização. Tanto é assim que um médium em materialização, se você tocar no espírito que está sendo materializado, você toca no médium que está lá na cabine. Olha que coisa impressionante, quer dizer, tem que tomar um cuidado imenso para preservar o médium que está na cabine. Quem quiser ver mais sobre isso, a face oculta da medicina, do Dr. Paulo César Frutuoso. Leia, porque aquilo ali é um tratado de espiritismo e de materialização. Não li nada melhor, a não ser o Livro dos Médiuns, que também é muito completo, mas ele se baseia exatamente em toda a fenomenologia espírita. Está muito bom lá. Você recordou algo muito bom, como a Ana também recordou algo muito bom das mistificações que nós estamos passando por. Toda a vida que a gente passa por momentos mais tormentosos, a gente, muitos são tentados a darem ouvidos a esse tipo de... A gente gosta um pouco, meio de se ligar a ledores de sorte, tá? O espiritismo não é voltado a ledor de sorte. Até porque o espiritismo acha que o futuro decorre do presente. É no presente que se constrói o futuro. A gente, dessas buenadichas aí, nós somos bem ligados. Uma vez eu desci de um ônibus, veio uma cigana, poderia ser qualquer outro. Veio uma cigana e falou: deixa eu ler a sua mão. Eu disse: para quê? Para eu ver o seu futuro. Eu disse: para quê? Porque seu futuro certamente é bom. Eu falei: então não precisa ver que ele é bom. Mas às vezes tem alguma coisa, então também não precisa olhar, porque vai que ele não seja bom. Então a gente tem que contentar com a nossa realidade e nosso trabalho espiritual do dia a dia. As consultas têm que ser consultas, como eu falei, para a nossa melhoria no dia a dia. Nada de curiosidade, porque quando a gente vai consultar espírito com curiosidade, nós estamos abrindo a porta para que espíritos pseudo-sábios,
né, venham dar respostas que agradem a nossa curiosidade e não sejam verdadeiras. Tá? Isso é muito importante a gente olhar. O espiritismo é muito sério, mas às vezes nós é que não somos tanto. A Railene Oliveira Pois não, me Railene. fez uma pergunta. Pois não, Perdi Railene. meu esposo há 3 meses em um acidente que eu ainda não entendo como aconteceu. Seria possível fazer algum contato com ele? Olha, Railene, vai orando, vai pedindo para que, se for do merecimento seu, se for permitido a ele. Uma das formas mais comuns, Railene, é através do sonho, que não é sonho, é desdobramento. A gente sai do corpo e vai até o nosso ente amado. Essa é uma das formas mais comuns, mais possíveis. Só que lá no mundo espiritual, eles têm que permitir. Porque às vezes o contato que nós fazemos com o espírito faz mal para nós e faz mal para o espírito. Por quê? Porque a saudade, como dizia Chico, toca tanto do lado daqui quanto do lado de lá. Agora, se alguém prometer para você que vai lhe arrumar uma carta, caia fora. Sabe? Se alguém prometer para você que está vendo seu marido assim, com cheiro assim, assado, é complicado. Por quê, Railene? Porque depois que a gente desencarna, a gente passa um certo tempo que Kardec chama de perturbação. Não é que ele está lá louco, não. Perturbação é como quando a gente acorda, a gente não sabe bem onde está, a gente não sabe bem que horas são, etc, etc. Então tem um certo tempo de perturbação. Depois tem um certo tempo que a gente fica no hospital espiritual para quê? Para refazer o nosso perispírito, porque a vibração do lado de lá é diferente da do lado de cá. Então, esse tempo todo não tem como a gente, tecnicamente, emitir uma comunicação. A gente pode vir um anjo de guarda dele, passar alguma imagem para você, alguma coisa para você, mas no centro espírita, vou lá só para buscar uma mensagem do meu marido é temerário. Você está entendendo? Porque é temerário. Outra coisa que foi boa a sua pergunta, que eu esqueci. Tem médiums aí, charlatães, que chega lá e pergunta: como é que você amava seu marido? Morreu de quê? Conta para mim como é que foi o acidente. Aí você conta, aí vem uma mensagem mediúnica igualzinho você contou. Isso é charlatanismo, claro. A mensagem mediúnica verdadeira, Railane, virá, por exemplo, com dados, com nomes, com apelidos que só você e ele sabiam. Essas mensagens mediúnicas genéricas para informar situações específicas são fraudulentas. Então, ore. Entenda que possivelmente ele já deva ter terminado a missão dele. Eu faço sempre uma pergunta para quem tem alguém que desencarnou. Imagina que estejamos numa cadeia. Seria para nós agradável que o outro que tivesse cumprido a pena ainda tivesse que ficar na cadeia? Então ele cumpriu, entre aspas, a pena, no sentido que eu estou dizendo de ganhar a liberdade. E você ficou. Então fique feliz porque ele teve o merecimento da partida, por mais que te doa. Isso é humano. Não estou dizendo para você ignorar esse fato. Estou apenas dizendo para você que vocês dois estavam, entre aspas, numa cadeia, e chegou o momento de que soou a liberdade para ele, ele se foi. Então, olhe da agora para frente esse aspecto com esse olhar, com esse viés. Ela ainda complementou falando assim: sonho muito com ele, mas não consigo entender. É muito recente. Há um pouco desse sonho que a gente chama de um sonho fisiológico. Há muitas coisas que o cérebro descarta para dar um certo bem-estar para a gente. Mas vai chegar um sonho vívido, um sonho bem em cores, um sonho onde certamente, se for permitido e merecido por vocês na espiritualidade, você vai ter essa possibilidade. Você vai ver. Um dia você vai chegar no meu canal e vai falar: vi, conversei, entendi.
Por enquanto, resigna-se, ora, né? Ora e espera. Né? Mas muito boa a sua pergunta. E vá com esse olhar. E os sonhos vão certamente irem aclarando e virá um momento de você entender o porquê dessa coisa. Só não guarde nenhum tipo de revolta, de grande tristeza. Por quê? Porque essa revolta, essa grande tristeza prejudica quem desencarnou. Ainda tem alguns comentários. A Ana Maria Coelho Talon está falando que o magnetismo é maravilhoso e existe até hoje. Sim, magnetismo Tinha é maravilhoso. um compadre que benzia cobras na fazenda, muito bonita essa mediunidade. Eu lembro também, uma pessoa que me benzia cobra, as cobras saíam todas da fazenda. A Lau está falando que em 3 dias a mãe dela benzeu uma herpes que tomava o peito de um homem, sarou e secou. Aí, ó. O José Antônio Castro está falando assim, que há ceareiros que têm desenvolvido as suas faculdades mediúnicas que presentemente vislumbram acontecimentos através de sonhos e de fenômenos de dupla visão. Sim. Outros pela percepção do cheiro, rosa e afins, Sim. que diante de tudo que vivenciam não revelam. Sim. E geralmente, quase sempre, de fato, esses acontecimentos acontecem, correto? Correto. Nós temos sonhos premonitórios, que está lá na questão 400 e seguinte do Livro dos Espíritos. Nós temos essa questão, digamos, dos cheiros. Por exemplo, esse caso que eu contei do Chico, do menino, quando todos, o menino acalmou, tal, tudo se tranquilizou na reunião, era um cheiro de rosas incrível no local. Aí o Chico, com aquela tranquilidade dele, disse: foi nossa irmã Sheila que esteve aqui para nos ajudar nesse momento. Olha só. Então tem sim, o que o nosso querido José está falando, é verdade, está comprovado, tem várias comprovações, sonhos premonitórios, e que geralmente acontecem mesmo. Existe A Memória e o Tempo, de um livro do Hermínio Miranda. Quem quiser, leia-o. Muito interessante, mostra essa navegabilidade, vamos dizer assim, no tempo. Muito interessante. O José Antônio Castro complementou, mas não revelam por entenderem e até considerarem que não são nada e não têm direito em revelar-se. Muito bom. Porque já pensou se você vê alguém, você olha para alguém, você tem uma mediunidade dessa e olha para o sujeito e fala assim, o cara vai infartar amanhã. A Ana Laura Duarte veio marcar presença, palestra nota 10, que ela falou para você. Essa minha fofucha, minha sobrinha querida, muito obrigado pela presença. Não, pode completar. Não, é muito perigoso na mediunidade de premonitória, como o José falou ali, ficar revelando, porque você pode, desestabilizar um ser. Eu posso ver um quadro e chegar e falar aquilo, além do caso acontecer, o sujeito ainda tem um problema a mais antes da situação acontecer. Isso que ele falou é muito interessante. Médium tem que ser educado. Médium tem que saber o que deve e o que não deve falar. Se for algo que não vai construir, cala-se. Antônio Tota diz que gosta muito das suas falas, Obrigado, porque Antônio. sempre consegue tirar alguma dúvida mesmo sem fazer perguntas. Puxa, isso é uma forma muito bonita de me agradar, de me agradecer. Muito obrigado. A Railene Oliveira está muito grata pelo esclarecimento. Imagina, Railene, eu que agradeço. O José Antônio Castro está falando que o mais incrível foi o que o senhor mencionou. Nesses casos, o telefone sempre toca de lá para cá. Exato. A Ana Maria Talão está falando, o Chico exalava cheiro de rosas. Sim. Tive a felicidade de conhecê-lo e chegar perto dele. E a Lau está falando, sempre ótimas suas palestras. Obrigado. Deus te abençoe. Bom, depois disso tudo, eu que agradeço a vocês todos. Que tenhamos uma feliz semana, tá? Todos nós, que possamos refletir sobre tudo que foi dito. Extrapolamos um pouquinho o tempo aqui, mas graças a Deus foi por conta desse lado tão bom de vocês. Eu
agradeço-os, porque se não fosse vocês, inclusive agradeço a minha sobrinha que está despertando para chegar e marcar palestra, né? Marcar ponto na minha palestra, um ser que eu amo muito, um profundo amor, deve ser de outras vidas, e deve ser, não é de outras vidas, e que nós nos encontremos segunda-feira. Fiquemos com Deus.